Olá, sou o Pereira, advogado e professor mestre em Direito Previdenciário. Neste vídeo, vamos abordar sobre as aposentadorias da pessoa portadora de deficiência. Se você é portador de deficiência ou tem pessoa na família nesta condição, fique atento a estas regras, porque elas possibilitarão a você fazer um planejamento do seu tempo de contribuição, visando a concessão futura destes benefícios. O nome segurado que vamos utilizar neste vídeo é a designação dada a toda pessoa física que contribui mensalmente para a Previdência Social. A aposentadoria da pessoa portadora de deficiência é benefício devido ao segurado da Previdência, que exerce atividade laborativa nesta condição, realizando mensalmente pagamento das contribuições previdenciárias. Existem duas modalidades de aposentadorias direcionadas à pessoa que nasceu portadora de deficiência ou aquela que a tenha adquirido após sua filiação à Previdência, que é a aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Para reconhecimento do direito a estas aposentadorias, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, cujos impedimentos em interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Necessário registrar que a pessoa com visão monocular, ou seja, aquela que enxerga apenas com uma visão, também passou a ser considerada no Brasil como portadora de deficiência a partir de março de 2021. O direito a estas aposentadorias se aplica ao trabalhador rural, portador de deficiência, se ele comprovar esta condição na data da entrada do requerimento ou na data do preenchimento dos requisitos para um destes benefícios. Considera-se rural, para efeitos da aposentadoria do deficiente, 5 espécies de trabalhadores: empregado rural, contribuinte individual que presta serviço de natureza rural à empresa, a outro contribuinte individual equiparado à empresa ou a produtor rural pessoa física, contribuinte individual garimpeiro, que trabalha em regime de economia familiar, trabalhador avulso, que presta serviço de natureza rural, e o segurado especial, nos casos em que ele tenha contribuído para a Previdência na condição de facultativo. A propósito destas aposentadorias, é preciso registrar que a legislação previdenciária não contempla o direito ao acréscimo de mais 25% sobre o valor destas aposentadorias ao segurado portador de deficiência que necessite da assistência permanente de outra pessoa para realizar suas necessidades diárias, mas a jurisprudência mais atual dos tribunais tem assegurado este acréscimo
em razão do princípio da igualdade com o segurado aposentado por incapacidade permanente, que tem esse direito garantido pela Lei 8.213 de 91. Por isto, pode-se propor ação na Justiça visando o reconhecimento desse direito. A data de início do benefício será a partir do desligamento do emprego, quando a aposentadoria for requerida até 90 dias após o desligamento, ou a partir da entrada do requerimento, quando não houver desligamento do emprego, ou quando for requerida após 90 dias da data do desligamento. O segurado que contribuiu para a Previdência com alíquota de 5% ou 11% sobre o salário mínimo, terá que complementar a diferença desta alíquota em relação à alíquota de 20%, para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. O término do benefício ocorrerá com a morte do segurado. Neste caso, o membro da família deverá comparecer na agência do INSS, na qual o benefício está sendo mantido, e apresentar a certidão de óbito para solicitar o encerramento do benefício. Compete ao INSS, através da perícia médica e do serviço social, reconhecer o grau de deficiência, que pode ser leve, moderado ou grave, bem como fixar a data provável do início da deficiência e identificar a ocorrência de variação em cada grau de deficiência, sendo necessário esclarecer que o fator limitador é o meio em que o segurado está inserido e não a deficiência em si. Durante a perícia, o médico irá fazer perguntas variadas sobre a vida profissional e pessoal do deficiente, para constatar se ele estava trabalhando em situação de pessoa com deficiência. Esta comprovação somente se dará depois de finalizadas as avaliações médica e do serviço social, sendo seu grau definido pela somatória das duas avaliações, com a finalidade de embasar a fixação da data da deficiência e suas possíveis alterações ao longo do tempo. Caberá à perícia médica estabelecer a data de início do impedimento e as datas de suas alterações, caso existam, por ocasião da primeira avaliação. A comprovação da deficiência, bem como das datas de início do impedimento e suas alterações, serão instruídas por meio de documentos, sendo vedada a prova exclusivamente testemunhal. Com o passar dos anos, o perito médico pode constatar mudanças no grau da deficiência. Essa constatação vai depender tanto da função exercida no trabalho, quanto da piora ou melhora do impedimento de longo prazo do deficiente. Por isto, é importante que o segurado leve todos os documentos médicos no dia e hora agendados para a perícia. O ideal é mostrar a documentação completa, desde quando se começou a trabalhar, e são estes documentos que ajudarão a comprovar o grau de deficiência do segurado.
Para o segurado que, após a filiação à Previdência, tornar-se pessoa com deficiência ou tiver seu grau alterado, que pode ser leve, moderado ou grave, serão proporcionalmente ajustados e os respectivos períodos somados após conversão, conforme tabela de conversão, considerando o grau de deficiência preponderante, que é aquele no qual o segurado cumpriu maior tempo de contribuição antes da conversão e servirá como parâmetro para definir o tempo mínimo necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, bem como para a conversão. Deixo o convite a você para assistir o próximo vídeo, porque nele daremos continuidade na abordagem sobre a aposentadoria da pessoa portadora de deficiência. Se você gostou do vídeo, peço que compartilhe, deixe seu like e inscreva-se no canal para que possa tomar conhecimento de outros assuntos sobre a Previdência Social. Espero por você no vídeo da próxima semana.